Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso Aula em Casa Amazonas. Eu sou o professor Kim Raoni e estou aqui para ensiná-los educação física, certo? Isso mesmo, educação física. Não é da forma como vocês estão acostumados. Aqui nós vamos trabalhar outros temas, Temas relacionados a várias questões sobre o corpo, sobre o desenvolvimento, sobre saúde, entre outros conteúdos. E qual será o conteúdo de hoje? Vamos ver. Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento. Olha só que interessante, pessoal. Está muito longe ainda de vocês essa fase, não é? Envelhecimento ninguém ainda nem está pensando sobre isso. Querem mais é curtir aí a fase de vocês, a infância, final aí da infância, início da adolescência. Ainda nem passa pela cabeça ainda essa fase, mas é importante, pessoal, que a gente comece a entender certas características para irmos trabalhando a nossa mentalidade, modificando certos preconceitos e paradigmas que existem em torno dessa fase. Mas antes de mais nada, vamos recapitular qual é os diversos tipos de fases que existem aí na nossa vida, as fases do desenvolvimento. Então, vou mostrar para vocês aqui, nós temos primeiramente a infância, tá? Então, nós temos o período que compreende do nascimento até os 11 anos de idade, é conhecido como o período da infância. Esse é um período marcante na vida da pessoa, porque é aí que é construído toda a nossa personalidade, é construído as suas características pessoais, sua imagem pessoal. Você aprende diversas coisas sobre o mundo ao seu redor, através dos seus sentidos, através da interação com os objetos. Você vai aprendendo, você aprende também sobre as regras da vida, as regras sociais, você aprende sobre os limites pessoais, como lidar com o outro, como se relacionar com as pessoas. Então, parte afetiva, você aprende tudo nesse momento da infância. E isso depende muito da forma como se dá a relação entre pais e filhos, Então, são os pais que ensinam aos filhos essa questão da interação social, certo? Então, nós temos lá o bebezinho, quando ele vem chegando, Quando ele vem se desenvolvendo, primeiramente muito dependente dos pais, precisando dos pais para tudo. Depois ele vai crescendo mais um pouco, aprende a engatinhar, aprende a ficar em pé, aprende a andar, depois está pegando as coisas, E aí, à medida que ele vai aprendendo cada vez mais, ele vai interagindo com o mundo ao seu redor, ele vai ganhando confiança, vai se tornando cada vez mais experiente, cheio de conhecimento. E isso vai acompanhando o crescimento dele, até que num determinado momento, lá por volta dos 12 anos de idade, chega então a adolescência. Então, a adolescência vai ser a passagem desta fase aqui da infância para a fase adulta. E aí, então, aquela criancinha lá se transforma num rapazinho já, com mudanças corporais, um certo crescimento na altura, os braços, as pernas começam a ganhar mais envergadura. Isso vai gerando mudanças corporais muito grandes e bruscas. De repente, aquele menininho pequeno, ele passa a crescer rápido. A voz começa a ficar diferente, às vezes parece que está rouco, Os pais começam a achar que o menino está doente, está rouco. Diversas características. Aparecimento de pelo no rosto, as meninas começam a ter características como aparecimento dos seios, enlargamento dos quadris, Então, essas características físicas acabam por influenciar também o comportamento do jovem. Ele se torna um pouco mais ansioso, ele não sabe como lidar com essas questões dessa nossa nova fase e também precisa muito do apoio familiar, do apoio dos amigos ao redor para poder ajudá-lo a superar essa fase, Então, é um momento de grandes descobertas,
de se encaixar num grupo com características muito parecidas. E aí, depois dessa fase crítica, então o jovem começa a se estabilizar emocionalmente, socialmente, fisicamente, e aí então entra na fase adulta. Então a fase adulta é um período em que ocorre uma estabilidade biológica por um certo período. A pessoa, então, aparentemente não tem mais grandes mudanças no corpo, a não ser quando ela chega já lá no final dessa fase, já entrando no envelhecimento, que é o do conteúdo de hoje. Então, na fase adulta, o sujeito, a pessoa, ela encontra-se no momento de grandes decisões na vida, de busca por estabilidades, de aquisição de responsabilidades na vida dela. Então tem o trabalho, tem a família, tem que cuidar também da sua família de origem, ou seja, dos pais que nessa altura já estão idosos e aí já estão entrando numa fase também de dependência, certo? Então é um momento em que acontece uma certa estabilidade na vida da pessoa e aquisição de responsabilidades. É uma fase também para se ter muito cuidado, porque se não cuidar da sua saúde, pode ser que logo mais ele comece a apresentar certas doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão. Então a atividade física nesse período ela é extremamente importante e vai se beneficiar mais ainda quem se manteve fisicamente ativo desde lá da infância. Então, criança que brinca bastante, que utiliza bastante o corpo, não fica muito tempo fechada no videogame, no celular, na televisão, tem uma grande probabilidade de ser um adolescente bastante ativo, que consequentemente vai ser um adulto também bastante ativo e vai ter uma velhice, ou seja, uma terceira idade bastante longeva, ou seja, cheia de saúde. Então acompanhe comigo aqui a próxima fase, que é do envelhecimento. Então nessa fase acontece uma nova mudança física e biológica. O corpo da pessoa começa a diminuir a produção de células, muitas células começam a morrer mais rápido do que se procriam, do que se dividem, E aí com isso gera um conjunto de características biológicas, físicas, que fazem parte desse momento. Então a pessoa começa a ter perda da sensibilidade, perda do aparelho sensório motor, dificuldade de equilíbrio, do tônus muscular, da força muscular. Os ossos começam a perder densidade, massa, e com isso a estatura da pessoa também diminui. Ocorre muitas vezes um pouco de desvio postural. Então é uma fase em que a parte física ela entra numa sequência de declínios. Tudo aquilo que caracterizava um corpo jovem começa a aparecer de forma cada vez mais decadente no corpo do idoso, certo? Isso faz parte. Aparecimento de rugas, a pele se torna mais desidratada, mais lá para frente o funcionamento dos órgãos começa a diminuir a sua capacidade. Então isso daí faz parte. Mas, lembrando que quanto mais você se torna atento a isso, procurando sempre prevenir-se, indo ao médico regularmente, praticando atividade física, alimentando-se regularmente, esse declínio físico ele tende a ser desacelerado, Ele começa a ser cada vez mais devagar. Não deixa de acontecer, porque isso daqui é natural, mas ele acontece de forma mais devagar do que nas pessoas que não se cuidam. Então, o que é o envelhecimento realmente? É um fenômeno natural da vida que traz consigo algumas alterações sofridas pelo organismo, consideradas normais para essa fase. E como é que ocorre
o processo de envelhecimento? Vamos ver através desse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Olá, alunos! Vamos falar sobre o processo de envelhecimento. Bem, esse fenômeno natural está associado à multiplicação das nossas células. Ou seja, quanto mais novos nós somos, mais as nossas células vão se renovar, vão se regenerar. Mas a partir dos 25 anos, esse processo de multiplicação celular começa a desacelerar. Ou seja, as nossas células já não vão se renovar com tanta frequência. A gente observa isso pela nossa pele. Há uma grande diferença entre a pele de uma pessoa mais jovem, um bebê, um adolescente e uma pessoa idosa. No caso da pessoa idosa, a pele ela já vai perdendo a elasticidade e já fica mais delicada. Bem, o processo de envelhecimento, ele é influenciado pelo nosso estilo de vida. Por isso que é importante dormir bem, alimentar-se bem e fazer exercícios. Todos esses fatores vão ajudar a retardar ou a acelerar o processo de envelhecimento. Bem, espero que você tenha gostado. Muito bem, olha só, a explicação é da professora Sara, né? Então é assim que ocorre o envelhecimento, relacionado à parte biológica. Mas ele não está relacionado somente a isso não, certo? Envelhecimento não é só significado de algo negativo, de declínio. Vamos ver aí outros aspectos, né, do envelhecimento. Existem 3 dimensões. A dimensão biológica, que nós acabamos de ver no vídeo, a cronológica e a social. Então, quais são as características dessas 3 dimensões? A dimensão biológica se expressa pela alteração estrutural e funcional, a qual nem sempre coincide com o avanço cronológico e a perda social. Tá? Então, está relacionado a todas essas partes biológicas que nós falamos aí no vídeo, né? Diminuição das células, dificuldade para multiplicação delas, desidratação, entre outros aspectos. Já na dimensão cronológica, acontece a mensuração através do calendário católico romano, ou seja, o calendário que nós utilizamos aqui no Ocidente. Pessoa idosa é aquela com idade de 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, conforme o critério das Organizações das Nações Unidas. Ou seja, é considerado pessoa idosa todos aqueles com mais de 60 anos. E a dimensão social, o que diz a respeito do ser idoso? Refere-se aos papéis e hábitos que a pessoa, ao longo do seu ciclo vital, assume na sociedade e na família. Então, quais são os papéis que o idoso assume na nossa sociedade? Né? Pensem a respeito disso. Por exemplo, na sociedade indígena, os idosos têm um papel muito importante. Eles são pessoas com um vasto conhecimento e experiência para passar aos demais da tribo. Já na nossa sociedade, o idoso geralmente ele é excluído do papel social, é colocado de lado como uma pessoa que não tem muita função, né, na sociedade. E isso tem que ser modificado, gente. A fase do envelhecimento é uma fase em que a pessoa também tem plenas capacidades de produção. Tá? Então vamos modificar esse pensamento. E aí a questão do envelhecimento está ligada a questões genéticas. Né? Então os genes que está presente nas células, eles começam a influenciar um envelhecimento que pode ser ou mais longo ou mais rápido. O estilo de vida também vai influenciar bastante. Se você tem um estilo de vida fisicamente ativo, pode contribuir para um envelhecimento mais saudável. O ambiente que você está inserido, né, também ajuda muito, né, influencia muito o envelhecimento. Ou seja, se você está no meio que valoriza muito os idosos, isso daí tende a trazer um envelhecimento muito mais saudável, muito mais com qualidade de vida, ok? Então, vamos agora ver as mudanças físicas e funcionais que acontecem no envelhecimento. Aparecimento de rugas, perda de elasticidade e viço da pele, diminuição da força muscular, da agilidade e da mobilidade das articulações. São aspectos do envelhecimento na parte física.
aparição de cabelos brancos e perda dos cabelos entre os indivíduos do sexo masculino, redução da acuidade sensorial, da capacidade auditiva e visual, distúrbios do sistema respiratório, circulatório, alterações da memória e outras. Necessidade cotidiana de ajuda para desempenhar as atividades básicas. Isso são algumas mudanças físicas. As mudanças psicossociais incluem modificações afetivas e cognitivas, consciência da aproximação do fim da vida, suspensão da atividade profissional por aposentadoria, sensação de inutilidade, solidão, afastamento de pessoas de outras faixas etárias, segregação familiar, dificuldade econômica, declínio no prestígio social, experiências de valores e outras. Gente, então essas são características, que foram faladas aqui dos 3 aspectos do envelhecimento. Espero que todos tenham aprendido bastante e vamos agora para a nossa DLI. Questão 1. Na sua opinião, qual das dimensões causa maior impacto na vida de uma pessoa que está em processo de envelhecimento? Por quê? Questão 2. Você possui idosos em sua família? Como é sua relação com eles? Questão 3. Atividade simulando sua velhice. Agora, como vocês já sabem, as mudanças que ocorrem durante o processo de envelhecimento, façam um autorretrato simulando sua velhice. Descreva como você se imagina quando tiver seus 70 anos. Se você não souber desenhar, não tiver como desenhar esse seu autorretrato, pode buscar também imagens em revistas, na internet, alguma coisa assim que esteja relacionada à forma como você se imagina quando tiver seus 70 anos, tá bom? Então daqui a pouco a gente retorna para ver e corrigir a produção de vocês.
Estamos de volta e agora vamos ver o que vocês produziram e também ver aí a correção para cada uma delas. Então, na questão 1, na sua opinião, qual das dimensões causa maior impacto na vida de uma pessoa que está em processo de envelhecimento? Por quê? Então, o que será? Qual daquelas dimensões que foram faladas
será que causa mais impacto, né? O que vocês colocaram aí na resposta de vocês? Bom, essa resposta, ela é totalmente subjetiva, tá? Ou seja, ela não tem um certo e errado. Aí vai de acordo com a compreensão de vocês, né? Juntando com a opinião própria. Então, a questão na tela tem um perfil subjetivo, mas podemos citar alguns pontos que vão embasar a resposta de vocês. Então, a dimensão biológica se expressa pela alteração estrutural e funcional, a qual nem sempre coincide com o avanço cronológico e a perda social. Então, quem acha que é a dimensão biológica, coloca lá e escreve o porquê. Tem a dimensão cronológica, que é mensurada pelo calendário o calendário oficial, né, no Ocidente, e diz respeito à idade em que a pessoa é considerada idosa, ou seja, com 60 anos ou mais, nos países em desenvolvimento conforme a ONU. E tem a dimensão social, que se refere aos papéis e hábitos que a pessoa, ao longo do ciclo vital, assume na sociedade e na família. Então, o que vocês acham? Qual dessas três dimensões tem mais impacto? Isso daí vai depender também do contexto em que a pessoa está inserida, né? Qual o papel que ela representa na sociedade, onde ela faz parte. Tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado por vocês na resposta. E na questão 2, você possui idosos em sua família? Como é sua relação com eles? Aí já é uma pergunta mais pessoal, não tem resposta certa, né? Ela é uma resposta subjetiva. E aí, essa questão, ela traz aí a opinião de vocês, tá bom? Mas, se vocês tiverem um idoso em sua família, poderão ter uma referência para a resposta. E os que não têm, podem se basear em algum colega ou então em alguém aí da casa, da rua, algum conhecido que tenha um idoso, imaginar como seria o convívio com esse idoso. E na questão 3, simulando a sua própria velhice. Agora, como você já sabe, as mudanças que ocorrem durante o processo de envelhecimento, façam um autorretrato simulando sua velhice. Eu deixei aí a critério de vocês para desenhar, pintar, recortar uma imagem nas revistas ou então na internet, né, para simular essa atividade. E aí, imaginando quando você tivesse seus 70 anos, 60 ou mais, né? Bom, essa também é uma resposta subjetiva, uma atividade que não tem uma resposta específica, tá? Mas de acordo com o seu estilo de vida e suas projeções para um futuro distante, tanto profissional como social, você terá uma base de como deve chegar à fase de vida do idoso. Lembrando que foi falado o seguinte, que existem aqueles fatores que influenciam, né, a nossa vida durante o envelhecimento. Então, se você tem uma genética que lhe favoreça, né, se você tem um estilo de vida saudável desde lá da infância, consumindo alimentos saudáveis, praticando atividade física, praticando atividades mentais que trabalhem bastante o raciocínio, a comunicação, né, e também a sociabilidade, você vai chegar à fase do envelhecimento de uma maneira muito mais saudável e com qualidade de vida, ok? Então, pessoal, essas foram as nossas atividades de hoje. Obrigado e bons estudos!